Aí eu vim para cá. Comecei tudo do zero aos 44 anos, né? Eu já tinha começado no Maranhão, né? Depois em Rondônia, e depois em Campinas, e depois comecei aqui tudo. Começar tudo sempre, do zero. Exato. De novo no mercado. Mas o que é interessante é que, assim, em todos esses lugares eu desenvolvi projetos. Em todos os lugares eu vivi institucionalmente e também desenvolvi meus projetos de arquitetura. Olá, sejam bem-vindos a mais um Painelcast, o podcast da IARP. Eu sou o Bruno, estamos hoje com a nossa amiga Fabiola e hoje temos o prazer de conversar com a Ercília Pamplona Fernandes Santos, que nada mais é que a eleita profissional do ano 2024 na categoria Arquitetura e Urbanismo. Seja muito bem-vinda, Ercília. Obrigada, Bruno. Obrigado, Fabiola. E aí, Ercília? Conte para nós como que se formou a Ercília de hoje, a nossa profissional do ano da IARP. Exato, é bom falar porque é uma pessoa que nasceu na Ilha do Marajó, no Pará, é bom que se fala, filha de pecuaristas e esposa de um agrônomo, mas nessa época eu era só filha de pecuarista. Então, nós tínhamos fazenda, né? Ainda temos, e eu passava minhas férias escolares, nós íamos todos, passávamos de dezembro a março, porque naquele tempo a gente só voltava em março. Então, é uma pessoa que ama aquela terra, nós fomos criadores de búfalo, tudo, e quando chega naquele tempo, a oitava série, a gente fazia o acesso ao primeiro ginasial, que chamava, era um vestibulinho. Aí eu fui para a capital. E o meu pai, graças a Deus, depois, quando nós já estávamos na capital, ele nos exportava aos 15 anos para o Rio de Janeiro. Agora, imagina eu, uma paraense, nascida na Ilha do Marajó, só olhando búfalos e chegar no Rio de Janeiro é nascer de novo, não é? Exato, sair de uma natureza exuberante para uma cidade exuberante. E uma cidade exuberante, muito interessante. E lá comecei a faculdade em 1970, vestibular de 1970, e naquele tempo é bem interessante porque a universidade abria para o exterior. Então, eram 700 vagas, mas era bastante para o exterior, recebia a América Latina toda. E esse meu nome é muito peculiar, que é um nome que é de herança, minha mãe chama Ercília, minha avó é portuguesa, meu pai é descendente de espanhol, de Pamplona mesmo. Eu achei que Ercília fosse um nome português. Nós éramos duas. E ela passou, naquele tempo, era por categoria, né? Assim, por seleção mesmo. E ela passou, a Ercília Souza passou no número 48, eu fui no 70. Eu levei um susto, mas depois passei. E comecei, naquele tempo, tinha a universidade, o fundão. Só tinha a universidade, a engenharia, bem deserto mesmo. E eu fiz o primeiro ano, o segundo. No terceiro, eu falei para o meu pai, eu amo urbanismo e eu não quero urbanizar a favela. Eu vou voltar para o Pará. E eu voltei sem completar a minha formação, voltei para o Pará e descobri uma grata surpresa que a Universidade Federal do Pará, eu estava na Federal do Rio de Janeiro, lá no Fundão, ela tinha sido montada por uma equipe maravilhosa da Universidade de Santa Maria do Rio Grande do Sul. Que legal. Só mestres, maravilhosos. E então, eu falei com o professor, falei, mestre, eu amo urbanismo, e eu vim por isso. Ele falou, eu vou colocar você, então, na Coab, e você vai desenvolver esse seu sonho. Consegui, entrei na Coab, ganhei um terreno para colocar 350 casas num projeto, né? Naquele tempo chamava BNH, Banco Nacional de Habitação. E quando montei todo o projeto, fizemos todo o processo, aí veio o representante do BNH, e não aprovou porque achava que podia, porque eu queria uma arquitetura ecológica.
Lá no Pará, nós temos o material para fazer azulejo, nós temos madeira, nós temos uma argila. E eu queria fazer um trabalho de uma casa bem ecológica, coisa que os caboclos de lá estavam acostumados a fazer, sabe? Aquele taipa, aquelas coisas. Eu queria fazer isso. E o banco falou que talvez pegasse fogo, então não aprovou. E eu falei, mas nós estamos num estado que tem 93% de umidade. Não tem como, não pega fogo assim como pega nos estados, né, do sul, e tudo seco. Não, aqui nós temos umidade. E então eu peguei e fui trabalhar, eu fui convidada, eu chorei uma semana, lógico, né? Sonho, né? Viu? O sonho desfeito. Ah, desfeito. E aí tinha na Universidade do Pará, tinha um maranhense chamado Cleito, e nós tínhamos já formado, né? E aí ele falou, Cília, você não quer ir para o Maranhão? Lá na Universidade do Maranhão, estão precisando de profissionais da área aqui, assim, que, digamos assim, os nativos, porque a universidade fez uma parceria com a Universidade Federal de São Carlos. Muito interessante, porque naquele tempo a Universidade de São Carlos ela mantinha a universidade só vendendo campos universitários para os outros estados. Olha só. Então, como é que fala? Muito interessante, um trabalho muito interessante. Eles faziam a parte, digamos assim, intelectual, né? Muito, assim, o que o Maranhão tem? Então, eles faziam todo um processo de pesquisa, né? Quais eram as vocações, o que o Estado tinha a oferecer. E, então, eles montaram a grade e nós, que conhecíamos toda a área, digamos assim, nós tínhamos nascido naquela área, porque é muito diferente você arquitetar no norte e arquitetar aqui no sul. O nosso vento predominante, a nossa insolação, é tudo diferente, porque você não vai pôr naquele calor terrível, né? E aqui, então, é bem diferente. E aí, nós fizemos isso. E a mim coube a execução do projeto do bandejão, que a gente chama, né? Que era o prédio do restaurante universitário, para 2.000 refeições. Uau. O legal desse que eu quero contar é o seguinte, então eu tinha míseros 24, 25 anos, né? Aí, só que eu tinha muito irmão engenheiro. Nós somos uma família grande. Ao todo, nós éramos 12. Olha. Isso é uma família grande. Essa é uma família grande. Hoje em dia, você falar que são 3 já é grande. Não? Exatamente. Não, tanto grande. Que eu sou muito parecida com a minha mãe. E eu falava, minha mãe, como é que você, né, deixou isso acontecer muito? Teve filho dos 19 aos 42. Aí, o que eu falava? Eu consultava eles. E, naquela época, a gente, no projeto engenheira, nós não tínhamos essa possibilidade de ter um espaço, distanciamento entre pilares. Era tudo de 3 em 3. Agora, imagina eu fazer um restaurante para 2.000 refeições, para não sei quantas mesas, com aquele paliteiro. Nossa. Aí convoquei meus irmãos, conversamos, tudo que eles eram ótimos, maravilhosos. Aí cheguei para defender o meu projeto em Brasília. Uma mesa assim de uns 3 metros, uma senhora imensa, assim, bem alta, bem forte, uns senhores de idade, e eu com meus míseros 24, 25 anos para defender. E eles não queriam admitir que eu... não. Um vão livre maior. Vão livre maior. E você conseguiu? Consegui. Você acha? Ercília que está aqui. Eu consegui porque, exatamente, eu tinha como justificar, porque eu falava, eu sou, eu sou a segunda mulher e na frente tem 7 homens. E quantos deles são engenheiros? Você falou que você tem os irmãos que são engenheiros. A mais velha é advogada. Aí depois tem o Eduardo, que ele é de Pontes e Estrada, fez em Lince. Nossa! Aí depois tem o Alcides, que fez engenharia civil e na época do desenvolvimento lá da Amazônia, ele abriu estradas mesmo. Abriu estrada naquele lugar inóspito. Em função de quê? Inóspito porque é quente, é úmido,
a floresta muito densa, né? E ele falava, mãe, para a mãe reclamava, Semana Santa, o que você está fazendo? Mãe, aqui quem manda é o sol. Se não estiver chovendo, nós temos que correr com o né? E então, eu conversando com meus irmãos, aí tem o Eduardo, o Alcides também, engenheiro civil, aí tem o Mário, economista, saiu um pouco da linha, aí tem o Assis, que também foi para interessante naquela época, hein? Ele foi trabalhar na Cobra, que era uma empresa federal de computação. Já. Esse irmão é uma graça, conversa demais com ele. Aí depois tem o Carlos, que é engenheiro de máquinas pesadas. Quando ele formou, ele ficou um ano baseado, digamos assim, num transatlântico que fazia viagens para o estrangeiro, né? E ele estava lá lá no último andar mesmo, nas máquinas. Ele fazia supervisão de máquinas. Olha só. Aí depois vem o João Roberto, que é economista, eu, arquiteta, a Denise, economista, e a Sônia, bibliotecária. Perdemos um irmão bem cedinho de câncer, de câncer nos ossos, porque ele caiu nós chegamos de férias, brincando, sabe que todo mundo, criança, fica na janela. E tinha um jardinzinho, ele caiu, bateu sem querer a perna, assim. E naquela época, década de 60, no campo, no futebol, você deve saber, ou deve ter escutado, que antigamente se tratavam com infravermelho os baques, tá? E o infravermelho foi que desencadeou. Em um ano nós perdemos esse irmão. Mas com 7, 8 anos foi um anjinho. Mas, então, voltando para o meu projeto, eu consegui convencê-los e fiz. E o que é interessante também, que naquela época nós não tínhamos, eu morei no Maranhão de 76 até 79, 77 para 79. E nós não tínhamos computador. Régua, né? Aquela régua T. Eu até tenho uma foto que eu fazendo exatamente o projeto, né? Mas foi muito legal porque naquela época a gente tinha um estudo, nós na universidade a gente fazia muito trabalho à mão livre. Então eu desenvolvi desenho técnico, né? Não só o desenho técnico, mas você apresentar para o seu cliente como que vai ficar, sabe? Sim. Então foi muito interessante isso. E aí fiz. Quando foi em 70, no Maranhão, também participei de um grupo de trabalho que eu amei demais, que foi a revitalização do centro. O Maranhão, vocês devem conhecer, tem uma, digamos assim, a arquitetura deles é bem portuguesa, com aqueles azulejos bem tradicionais portugueses. E eu participei também de um grupo para a gente revitalizar. Eu tenho isso no livro, meu nome eu achei bem interessante, guardei. E também, antes da universidade, por isso que eu falo que a arquitetura é basicamente planejamento, né? Então, antes que nós começássemos a fazer qualquer coisa lá no campo, na área onde ia ser implantado o campus, nós fizemos todo um trabalho de remoção de 250 pessoas, mas não chegamos lá e jogamos, não. Fizemos um bairro para relocá-los, sabe? Então, foi bem interessante que foi uma microcidade ou micro bairro, né? Onde você tinha que ter toda uma estrutura para eles. Então, foi um trabalho também muito legal. Que eu fiz cidade do futuro de antigamente, né? Porque hoje, quando se falam em urbanismo ou numa cidade 100% planejada, um bairro planejado, falam muito do futuro, que hoje você consegue ligar tudo pelo celular, ver onde tem carro estacionado e não sei o quê. E isso era o que tinha antigamente, né? Exatamente. Não, já era a cidade do futuro. Exato. E assim, o que é interessante é a gente ter aquela noção do olhar para o outro também, Sim. né? Então, não chegamos lá e manda tirar todo mundo, não. Fizemos todo um trabalho de planejamento, escolhemos uma área, os transportamos, né, e fizemos. Eu não cheguei a ver o meu projeto pronto, porque aí eu casei. Morava lá no Maranhão e trabalhava na universidade, mesmo na área de
chamava de urbanismo mesmo, né? E eu estava sendo preparada até para ser, tipo assim, uma secretária de planejamento, porque eu sempre gostei de estudar, eu sempre gostei de... Até hoje, né, Ercília? A gente conhece a Ercília aqui já há bastante tempo, né? Há alguns aninhos, e a Ercília não para, gente. Não. Eu queria ter a força de vontade que ela tem, que ela não para um segundo. Não, e eu gosto. Eu acho que isso é o que me move mesmo. Sim. Porque a gente... É aquela história do envelhecer e ficar velho, né? Então, se você... Principalmente arquitetura. Se você for focado, se você gosta de ler, se você gosta de ficar atualizada, você é uma profissional para 80 anos mais. Não é porque você mexe com só seu intelecto. Agora, você tem que ficar antenada. Eu me obrigo a aprender as coisas modernas. Sim. Felizmente, a gente tem os estagiários, né? Ercília, mais uma coisa que eu fiquei impressionada, porque antigamente, para você conseguir formar alguns filhos, já era uma luta, assim, surpreendente. E pelo que você falou, na sua família, quase todos são formados. Todos eu achei incrível. Somos todos formados. Eu falo, isso que eu falo. É muito raro você encontrar uma família assim. Quando eu, formei, aí eu falei para o meu pai, você não me deve, nem quero de herança, nem um pé de boi. Nada, você não quer uma cabeça de reis, que a gente fala para lá para cima. Por quê? Porque você já me deu tudo. Imagina o que é. Eu tenho primos ricos lá no Pará, mas que morrem de medo de ir na cidade. Precisa, né? Tem 100, 200, 500 bois, vive no Marajó, mas naquela vida assim meio de eremita, né? Porque tem medo de ir na capital. Meu pai não, falou, olha, o mundo é de vocês. Tem coisa melhor, não é? Nossa, mas é raro. É muito exato. Raro. Ainda mais... Se você acha raro aqui, imagina lá. Juntando tudo. Para a gente conseguir imaginar o tamanho da raridade. A característica do Marajó é interessante isso. Primeiro que o meu pai, ele era de uma família que podia. Meu pai vinha fazer águas de como é? Aqui em Minas, águas de não sei das quantas, ele sempre fez. Tinha, naquela época, quem podia, ele mandava os filhos para a Europa para ser pianistas. As tias todas sabiam piano. Então, eu vinha de família que tinha um grau... Tinha condição. Mas eu acho assim, o mais interessante foi meu pai ter a visão de que isso é bom e que nós somos todos irmãos formados. Que era importante, né, para a formação de vocês. Se eles não achassem importante, ele não teria feito. Tanto que agora alguns voltaram, por exemplo, eu ia no Pará só cada 6 anos, tudo, né? Mas eu tenho irmãos que religiosamente eles vão, quando chegam no Rio de Janeiro, eles já compram a passagem do ano que vem, você entendeu? Porque são as raízes nossas, né? Sim. Nós temos lá no Marajó, nós temos a cidade de Soure. Ela é voltada para o Oceano Atlântico. Nós temos a área interna, que você chega de barco, mas nós temos de frente para o mar, né? Então, é muito, muito interessante. Bom, aí depois do Maranhão, no Maranhão eu fui... Mas estava explicando, você casou. Você conheceu o G lá. Interessante isso, viu? O que ele estava fazendo? O que o G estava fazendo lá? Interessante. Eu sempre... Aí não sei se posso gravar. Porque ele foi abrir fazendas em terras de Sarney. Aí eu falava em terras de Sarney. E ele tinha uma firma grande por trás dele. Ele foi abrir recém-formado na Exalc. Que esse ano... Foi comemorado 50 anos de formado, e eu também vou fazer em dia 21 de dezembro, faço 50 anos de arquiteta. E então, ele estava lá, na firma que ele representava lá no Maranhão, tinha um arquiteto. E aí, o gerente da fazenda onde ele estava falou, Ercília, eu vou receber o pessoal de São Paulo, que tem um arquiteto. Para ele não ficar sozinho, você não quer conversar com ele? E não era o G, não, né? Mal sabia que o interesse era no agrônomo, não era no arquiteto. É bem interessante. Aí,
nós fomos para o hotel, tudo, né, conversamos, tudo. Quando chegou lá para umas tantas, era no hall de um restaurante, de um prédio, de um hotel, né? E tinha sempre aquelas boatinhas. Tanto que a música que eu conheci o G era Embalos de Sábado à Noite. Oh, você tá vendo que até a música tem aqui, ó. Tem. A música do casal. E então, aí lá pelas tantas, ele me convidou para dançar, né? Lógico. E aí depois ele falou, vai amanhã lá no hotel onde a turma de São Paulo está. E o irmão dele trabalhava também, que é irmão agrônomo. E aí convidei para uma amiga, que eu também não era assim, né? Era uma senhora, uma mocinha recatada. Aí eu falei, Inocência, a Inô, que era paulista, Inô, vai comigo, porque assim você é paulista, né? Conversa, tem assunto, conversa da sua terra, conversa da coisa, e aí a gente conversa. E aí eu conheci o G. Quando foi à noite, isso era num sábado, quando foi no domingo também, acho que alguma coisa assim, aí nós fomos de novo à boatezinha. E ele virou e falou assim, olha para mim e fala que eu sou o homem da sua vida, porque você é a mulher da minha vida. Vamos casar. Nossa, que rápido. E eu, emocionado ele. E eu, tecnicamente, falei, tenho férias em fevereiro. E ele falou, a minha irmã falou que temos que conhecer as famílias. Eu falei, ótimo. Você vai em... Gente, 2 dias que conhece. Vamos apresentar. Você vai em outubro, que tem o Círio de Nazaré, e eu vou em dezembro, no Natal, na sua família. Fizemos assim, casamos em fevereiro. Gente. E ficamos 43 anos casados. Óbvio. Agora, hoje as pessoas querem ficar 10 anos namorando e aí casam E aí, sabe o que é interessante disso que eu falo? Porque eu cheguei a ser quase noiva de um outro menino, um geólogo. Um geólogo paulista também. Ali da área. Um geólogo paulista. Mas interessante, aí ele falou, ele me chamava de Magrela, naquele tempo eu merecia o apelido. Ele falou, Magrela, ele trabalhava no Radan, que chamava Radar da Amazônia. Geólogo, gente, quanto tempo que esse povo sabe tudo do solo da Amazônia. E ele falou, eu vou fazer pós-graduação, doutorado. Pós-graduação, que o doutorado ele fez fora. E para São Paulo, eu falei, tudo bem. E você sabe que é não ter saudade do moço, parecia que eu nunca tinha visto? Aí a minha mãe falou, mas o menino não vai telefonar no dia do namorado, em junho? Eu falei, mãe, nós estamos dando um tempo. Impressionante, né? Com o G, aí foi assim, quando casamos, porque casamos, né? E aí, chegamos, leva as suas coisas, eu levo as minhas. Um pacote assim de, de Snoopy, e o meu desse tamanho. Um pacote assim, daquele cara do Emir, como é que chama? Que tem o quê? Gente, é um livro que são os gauleses resistentes ao domínio romano. É uma coisa francês. Aí, eu com o meu pacote, ele também com o meu pacote. Aí, só nós destocamos, assim, porque ele tinha um pacote de Tex, como bom homem, e eu tinha da Mafalda, que era... Quer dizer, não é destino. Nós tínhamos muita coisa em comum. Ele da área, né? E eu, filha de Marajó também, porque então eu nunca fui... sempre gostei de fazenda, sempre gostei do interior, e isso também nos juntou muito. Nós tivemos fazenda, ele desenvolveu uma fazendola da família, e era maravilhosa, porque a gente fazia queijo, as meninas andavam a cavalo, sabe? Bom, mas aí do Maranhão, o G fez o projeto lá em terras de Sarney, e aí foi convidada para fazer... eu ia falar, era o Asterix. Asterix, exatamente. O gaulês. Nossa, maravilhoso. O pessoal que está ali por trás, vocês são bons, hein? Vocês são bons, hein? Porque eu fiquei com medo de chutar e eles é bom, hein? Isso, exatamente. Então, Nossa, e sabe isso que eu falo? Isso é destino, né? E aí ele foi convidado por uma pessoa bem famosa aqui de São Paulo para abrir fazenda em Rondônia. E aí
eu fui. Quer dizer, eu larguei uma profissão, assim, um cargo que eu ia na Universidade Federal do Maranhão e como vou... Deixa eu ficar quieta. Não. Então, eu ia assim, lá eu ia ganhar assim 3, 4 vezes mais. Porque você vai, né? Sim. Recebe o incentivo para desenvolver a universidade, não sei o quê. Bom, aí chegamos lá, não era nada do que combinaram com o G. Nossa. Nada. Aí nós ficamos de janeiro a outubro. E aí, enquanto eu estava lá em Rondônia, que isso foi em Rondônia, aí eu fui trabalhar na prefeitura. Na prefeitura e numa área bem interessante, assim, num momento, porque aquilo lá era um território, não era estado. E aí havia o projeto de transformar aquilo num estado. E aí o grupo da prefeitura, nós éramos, é tão interessante que nós éramos 4 arquitetos, né? Então, juntava lá em casa, então a gente falava que já tinha todo o público técnico já estava lá. Era uma moça do Paraná, um carioca, eu paraense, e um outro, acho que era o marido dela, que ele não... que ele era, acho que era engenheiro, alguma coisa assim. E então, nós fizemos um trabalho pela prefeitura, interdisciplinar, e nós montamos um outro trabalho também muito legal, que era fazer um trabalho urbanístico para setorizar a cidade. Onde que vai ficar a área rural, onde a urbana, onde que vai ficar isso, onde vai ficar aquilo. Um trabalho muito legal. E, enquanto isso, eu fazia também projetos particulares, né? Porque eu trabalhava, acho que meio período só, alguma coisa assim. E, então, eu sempre, tanto no Maranhão como em Rondônia, eu sempre fiz arquitetura. No Maranhão, por exemplo, eu fiz uma casa de frente para o mar do secretário de Educação. Só que você acredita que as fotos que eu tenho, eu estou todas as vezes que eu passei na obra, que eu tirei, porque o G que tirava a foto, eu não tenho muito essa preocupação, sabe, da documentação. E aí eu estou sempre de roupa que vou à praia, sabe? Aquela sacola, aquele cabeça, aquele óculos, assim. E o moço, logicamente, o proprietário também. Ele morava na frente da praia, mas uma casa que ficou também legal depois. E quando chegou lá em Rondônia, eu também fiz para outro secretário de Educação. Eu fiz uma casa também para ele. Então, sempre fiz... eu sempre trabalhei institucionalmente, mas trabalhava também particularmente, que eu gosto, né? E o particular de Rondônia é que nós temos lá o Rio Negro, né? E eu projetei para um irmão meu, que até perguntei se ele tinha foto que eu queria pôr e vou inventar por dia um filmezinho que eu quero colocar o Marajó, essas coisas todas. E tem que passar esse filme na apresentação lá da IARP. Exato. Será que dá tempo? Será Pois é, não. Mas mesmo que seja, eu quero fazer para mim, que seria uma... Então, um desnível de 30 metros. O rio, porque o rio Amazonas ele tem uma característica, e lá no Amazonas, em função de lua, de tudo, o rio corre do mar para dentro e depois de dentro para o mar. Então, tem uma área que é cheia, bastante, e essa área que vaza. Tanto que essa seca que tem no Amazonas, ela precisa ser bem estudada, ela não precisa ser muito, porque acabou, não. Tem a sua função e tem as coisas, as interferências da localização. Nós estamos a 2 graus só do Equador, então o Sol faz isso aqui assim, né? Então é bem interessante. E eu fiz uma casa para ele lá. E uma casa que só não ficou mais bonita porque lá em Rondônia existia uma reserva de mercado imensa do pessoal até bem do sul que vendia telha.
de cimento, fibrocimento. Então, a casa teve que ficar com fibrocimento porque eles faziam assim, eles não deixavam ninguém que vendesse tijolo, ou tijolo não, telhas de barro, sobreviver no mercado. É muito interessante. E aí, o que eu fiz? Eu escalonei, ela estava bem aqui no alto, aí, mais ou menos ela tinha bastante metro, porque eu acho que tinha uns 3 metros que eu fiz toda a área de lazer, com um campo de vôlei, lógico, né? Porque eu e os meus irmãos sempre foram muito esportistas, então a gente tinha que ter. E depois lá embaixo o rio. Mas lá é rio, não tem praia, né? Lá era rio mesmo, então a gente usava mais a parte de lazer, tudo, mas sem praia. E tem num bairro onde eu morava, porque essa era a casa que tinha feito para o irmão, num bairro que eu morava, e a gente, bem perto de casa, tinha um restaurante que era uma casa de árvore. Nossa. Ai, eu não tenho foto. Ai, era maravilhoso, porque lá, o que aqui se chama de rio, que é aquilo lá, 3 metros, lá você quase que perde de vista, né? Então, a gente fazia aquele happy hour, saía do trabalho, e ia para aquele barzinho que era numa árvore, e via lá do outro lado as luzinhas, os barquinhos passarem, coisa mais linda, né? Ah, não, Ercília, como é que você não tirou foto? Tirou, não trouxe. Não, você sabe o que é? Eu mudei em 4 estados, as minhas mudanças de casada, né? Eram muito, tanto que os meus móveis de quarto não resistiram, né? Porque muda para cá, desmonta, monta, desmonta. E quando nós saímos do Maranhão para Campinas, a tal famosa 363, né? Aquela que é uma rodovia que nunca deixaram, o meio ambiente nunca deixou abrir direitinho. Por isso que o Amazonas é meio isolado, Rondônia. E então, porque ela na época de chuva, essa agora, ninguém passava, atolava. E a minha mudança veio numa dessa e chegou tudo quebrado, porque não tinha condições, né? Sim. Então, mas aí nós viemos para Campinas. Em Campinas, eu, mal acostumada de conversar com todo mundo, porque o bem legal lá em Rondônia é que a gente ia na Câmara Municipal e explicava tecnicamente. Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, o bairro vai ficar assim, né? Era fácil. Aí eu queria fazer isso também em Campinas. Imagina, eu não passava da secretária da secretária. Né? E aí eu não... O acesso é diferente. Muito diferente. Eu não consegui trabalhar na prefeitura como eu achei que eu ia chegando. E então, aí eu fui na Lix da Cunha, que era uma construtora, né, que é bem famosa, tudo lá, e eu consegui. Eu cheguei lá, a gerente de projeto. Nós tínhamos, eu tinha no meu departamento, a gente chamava de diretoria mesmo, 7 desenhistas. 7 desenhistas. Nós dávamos o quê? Suporte para a construtora participar de concorrências, né? Eu, como chefe da divisão lá, eu fazia uma média de 5 projetos no lápis e naquelas maquininhas, sabe? De viabilidade. Porque todo mundo queria oferecer terreno para a construtora, né? E aí, Cília, o que cabe? Cabe um prédio de quantos andares, não sei o que, fazia toda a viabilidade técnica, depois passava para o econômico lá, né, os meninos, e depois, quando voltava, se o projeto vingasse, aí voltava para nós fazíamos o projeto. O arquitetônico. Seria os novos negócios de hoje. Exatamente. Que participa a partir da compra do terreno, aí os novos negócios que as empresas titulam. Exatamente. Não, aí você fazia tanto a parte dos novos negócios, quanto a parte de projeto arquitetônico também. E a aprovação da prefeitura também? Não, tinha outro departamento. Era bem estruturado. E também o que nós dávamos ali, o meu departamento, dava suporte às concorrências. Então, imagina fazer um desenho no papel manteiga, com a caneta, 350 casas a gente fazia, e depois
fazemos passávamos a limpo toda a parte financeira, que assim, olha, essa casa, ela com 3 casas depois da vírgula. Nossa. Então... Hoje a gente mal usa 2, arredonda. Exato, a gente tinha. E aí nós tivemos um problema que houve um vazamento. A Alix da Cunha perdeu um contrato por causa de vazamento, então aí nós virávamos à noite, porque nós só fazíamos essa parte bem financeira, de escrever tudo, né? Tinha todo mundo escrever confiabilidade, tudo, e nós trabalhávamos à noite. E nessa época, quando cheguei em Campinas, o G começou a fazer mercado externo. Durante 10 anos de casado, ele fez mercado externo. Ele vendia forrageira, né? Para toda a América Latina, do México, só língua espanhola. O irmão dele fazia a parte de inglês, mas ele fazia tudo isso. E então, aí eu falei para o G, eu não vou. Ele morou no México, morou na Venezuela, quando tinha a DPV, que era maravilhosa, aquilo lá era maravilhoso mesmo. E eu falei, eu não vou jogar fora tudo que meu pai investiu comigo, indo te acompanhar. Né? Não vou. Ele foi, e eu todo esse tempo eu fiquei com as meninas. Tive 2 meninas que são campineiras, e eu não arredei pé. Eu gosto do que eu faço, né? Então, ele fez, nós fomos, ele viajou e eu não, sabe? E aí, agora, o que eu estava falando mesmo? Nós estávamos falando... Da empresa. Exato. Exato, exatamente. Então, a Alix da Cunha fez... nós tínhamos esse projeto também, que eu achava muito legal, da gente fazer, tanto dar o suporte técnico, como dar o suporte também de desenho, de tudo mais. Aí, essa história da confiabilidade, eu já estava com as 2 meninas, aí eu pedi para sair para poder eu ficar com as meninas. Aí eu virei autônoma. Aí você virou autônoma. E que momento você chegou aqui em Ribeirão? Pois é. Tô curiosa. Essa mulher rodou o mundo inteiro. Não, o Brasil todo. Ela não quis acompanhar o marido, senão tinha sido o mundo Venezuela e México. Pois é. Aí, só que, como todo bom paulista, achava que aquilo lá era o fim do mundo, né? A família dele falou, meu Deus. Quando eu cheguei, o cunhado dele, casado com a irmã mais velha, falava, Sila, que esse é um detalhe bem interessante, que quando nós nos conhecemos, ele falou, seu nome é Ercília? E hoje em diante você é Sila. E ele sempre me chamou de Sila. Ele não gostava de Ercília. E então, como é? Estava vindo para Ribeirão. Vim para Ribeirão, Então, nós viemos para Ribeirão porque a família dele, o que você está fazendo naquele fim de mundo? Você tem que vir para cá. E nós a família dele era daqui? Daqui. E então nós viemos, para Campinas. Para Campinas. Sim. Aí de Campinas, com essa vez, as meninas começam a crescer. E na escola, o meu marido nunca foi numa festa, nada, né? E aí elas começaram a sentir. As amigas, por que o pai vai, mas a minha não vai? Aí o patrão do G falou assim, por que vocês não vêm para Ribeirão? Por quê? Porque o mercado externo, a firma era aqui, o mercado externo era em São Paulo, o escritório, e a família em Campinas. E o meu marido ficava assim, no máximo 20 dias, já passava 30 dias fora. Ficava 10 dias, 20 fora. Sim. Aí depois ele começou a mexer na fazenda, aí ele deu uma sossegada mais. E aí a gente, quando ele estava no Brasil, ou aqui, eu fechava o escritório e a gente ia para a fazenda, para o sítio que era em Cerqueira César, sabe? Bem interessante. Aí eu vim para cá, comecei tudo do 0 aos 44 anos, né? Eu já tinha começado no Maranhão, né? Depois em Rondônia, e depois em Campinas, e depois comecei aqui tudo. Começar tudo sempre. Do zero. Exato. Mas o que é interessante é que, assim, em todos esses lugares eu desenvolvi projetos. Em todos os lugares eu vivi institucionalmente e também desenvolvi meus projetos de arquitetura. E tanto em Campinas, um mercado,
assim, o Campineiro ele não é tão aberto quanto é o Ribeirão. Eu me senti muito acolhida aqui em Ribeirão. O Campineiro já não é tanto, sabe? E então eu não consegui fazer tantos projetos que me deram prazer como consegui aqui. Eu nunca fui a estrela, mas eu tenho uns 5 projetos que os clientes me entenderam, porque eu levei 8 anos para convencer os meus clientes. Eu cheguei aqui em 94. Levei 8 anos para os meus clientes se convencerem que eu deveria fazer o projeto, ser a coordenadora dos projetos complementares, tá? E eu acompanhar a obra. Não precisava todo dia, eu não era o engenheiro, tinha um engenheiro, porque nesse ponto é bem interessante. Eu sempre pensei, o arquiteto, ele é o autor do projeto, mas o engenheiro é que tem que ser o responsável técnico, porque envolve muita estrutura, né? Então, a primeira coisa quando eu vou desenvolver um projeto, e eu consegui convencer os meus clientes disso, então eu fazia o projeto, aí conversava com o engenheiro de elétrica, de hidráulica, de estrutura, principalmente de estrutura, primeiro que tudo. Não precisa ser o meu parceiro, falava para eles. Você me indica com o engenheiro que você conhece, se não tiver, o senhor vai trabalhar com os meus, mas os orçamentos são todos com o senhor. Quero ter a conversa com eles e aí a gente faz o projeto. Então, o projeto de arquitetura, para mim, ele é um projeto que tem arquitetura, elétrica, hidráulica e principalmente a estrutura toda. A primeira pessoa que você tem que trabalhar é com o engenheiro. Já vai para o final. É o engenheiro de estrutura. Porque depois que você define a estrutura, fica mais difícil você mexer no projeto. Mas eu consegui aqui com meus clientes, eu falava, toda quarta-feira o senhor tem direito de ir na obra, e aí o senhor diz o que está agradando, o que não está agradando, a gente chama o profissional e faz ele mexer em alguma coisa assim. Então, isso de arquitetura eu acho que é... Mas é o importante, né, Ercília? Porque às vezes as pessoas pensam que a arquitetura é só vou desenhar aqui e não ligam com o outro. A Ercília, desde sempre, é o BIM hoje que liga todos os projetos, a comunicação de todos os projetos. Porque, olha, vou te dizer, eu tenho 30 anos de Ribeirão Preto, eu nunca tive uma queixa de cliente. Por quê? Primeiro você faz todo início de projeto, você faz reunião, mais de uma reunião, com ata. Durante a obra, você tem um caderno de obra, onde você fala, olha, hoje eu tenho fulano trabalhando, nisso, naquilo, precisa chamar o projetista de estrutura, o projetista de estrutura é muito difícil, ou você faz e depois você não mexe. Elétrica, hidráulica, luminotécnica, né? Paisagismo, eu sempre fiz o paisagismo logo desde o início. Você mexeu na terraplenagem, colocou, já vamos pensar. Porque aí quando você chega lá no final, a sua arborização, o seu jardim já está... Já está quase pronto. Já faz uma entrega bem legal, né? Ercília, e uma pergunta. O que você indica para os profissionais que têm essa transição nessa carreira, né? Tem essa mudança, que tem que recomeçar? O que eles procuram? Qual que foi como que você desenvolveu isso? O que eu gostei e que eu acho que precisa é a informação, e principalmente da legislação onde você está. Primeira coisa que você faz, por exemplo, quando cheguei aqui, fui muito bem atendida por uma moça na prefeitura, que a primeira coisa que eu fui lá na prefeitura. Como é que funciona? Qual é o padrão das plantas e tudo mais? E qual é a legislação? Mesmo eu trabalhei em Cravinhos, em Jardinópolis, em todos eles eu tinha. Vocês têm um código de obras? Quais são as regras? Isso é fundamental, eu acho, sabe? Você ter conhecimento, porque o que eu sinto hoje é que eu recebo bastante, procuro ajudar ao máximo os arquitetos que me telefonam, mas sabe assim, parece que olha, eu vou te dar só o caminho. Você entra aqui no site... exato. E eles querem mastigado, né? Eu fiz estágio também na prefeitura, né, Ercília? E hoje a Ercília trabalha lá, né? Então, eu sentia isso também no estágio. Porque quando a gente estava lá, né, na época que eu já estava lá, eu estava aprendendo, né? Não trabalhava.
estava aprendendo mais sobre a aprovação de projetos. Eu trabalhava diretamente no departamento onde que a gente fazia análise dos projetos. Sim, exato. E eu lembro claramente isso para mim ficou assim marcado, que era um banheiro em L, um banheiro de portador de deficiência, né? Então, você tem que fazer o corte do banheiro, mostrar. E a pessoa simplesmente pegava o corte pronto na internet e colocava em planta. E tinha, assim, umas 15 correções pedindo para adequar o corte ao banheiro. E a pessoa não conseguia entender que o banheiro dela era em L e o corte era um quadrado. E ela colocava de novo e ela discutia, eu já arrumei. E aí você via em projeto, era engraçadíssimo. Porque cada hora que ela voltava com a prancha, ela colocava um corte mais bonito. Mas ela nunca conseguia entender que o projeto da pessoa era em L. Exato. E eu ficava assim, eu falei, gente, como? Aí teve um dia que depois que eu já tinha feito uma parte na prefeitura, eu falei, vou trabalhar aqui no atendimento, né? Porque eu tava buscando características para o meu TCC e brinquei, vou ficar aqui no atendimento porque já aprendi o suficiente lá, vamos ver o que o pessoal daqui fala. Aí eu chegava lá, aí na hora que eu ia entregar, meu papel era entregar o projeto. E eu chegava lá e entregava e eles, mas esse técnico aqui, não sei o que lá. Eu era estagiária, voluntária, não ganhava nada, ninguém podia me mandar embora. No dia que o cara chegou gritando comigo, falando, esse técnico aqui já pediu 30 vezes isso, eu já atendi, ele não presta atenção. Na hora que eu abri, eu falei assim, já? E aqui? Tá feito isso? Aí o cara ficou olhando assim pra mim, porque eu estressei. Eu, não tá. E aqui, tá? Olha eu me tá denunciando certo. Aqui, mas é muito isso. É isso, não. Relaxa. Já passou, foram anos atrás. Mas eu estressei. Não, exato, precisa. Não, mas eu acho assim, eu entrei na prefeitura mais em função disso. Eu tinha uma carreira aqui, né? Fiz bastante projetos. E só que eu realmente quebrei com a dona Dilma. Quando houve aquele quebra, eu tinha um cartão, né, daqueles que você paga, né, muito grande, e aí me atrapalhou mesmo, e aí eu parei. E eu falei, eu vou parar de trabalhar e eu vou dar consultoria. Eu gosto de estudar. E começaram, em 2016, 2017, como é que chama? A revisão das leis do plano diretor. Sim. Das 107 audiências públicas, eu fui em 82. Eu estava. E aí, em 2 vezes, olha só que interessante, eu não sei falar público, eu gaguejo, eu faço coisa. E aí, eu era do Comur, fui muito tempo, sempre fui, do Comur, do Compac. E então... E aí, quando tinha a tal da lei do puxadinho, né? Lei do todo, que eu achava aquilo um absurdo. E então, aí quando foi numa reunião do Comur, e aí queriam que passasse a lei, e tinha um monte de gente, tudo, aí eu peguei o microfone, e falei, eu sou contra. Levantei, eu sou Ercília, e eu sou contra, eu vou falar por quê. Porque essa lei... ela tem que ter um caráter social. A periferia, a pessoa que tem um filho, que casou, que não tem, que faz o puxadinho, ok. Tem regras? Não tem regras. Você não pode passar de 70 metros, não sei o quê. Agora, pessoas que moram em condomínio, que pagam projeto com um arquiteto de nome, tem uma construtora para fazer e quer a lei do puxadinho, eu sou contra. Sentei. Aí, quando foi numa outra situação, também eu me posicionei. Passa uma semana, uns 10 dias, aí eu recebo um telefonema. A senhora tem alguém para... aqui quem fala é o secretário. O senhor tem alguém para trabalhar aqui? Eu falei, acho que eu tenho uma amiga, sim. Eu vou falar com ela. Desliguei. Quando eu desliguei, falei para minha filha, por que não pode ser eu? Aí liguei para ele. Ele falou, bom, pensei que você não quisesse. Pensei que você não tinha entendido a minha indireta. Ai, que legal. Aí eu estou desde o dia de 19. Só que eu cheguei com a pandemia, né? Eu cheguei com a pandemia e a gente ficou 2 anos praticamente, né? Mas aí, eu fiquei em obras públicas. O que é? Que exatamente atende a todas as demandas de
emendas parlamentares, olha, eu quero isso, faz isso, para aquilo. Era o meu departamento quem fazia. E depois eu passei para só o desenho mais técnico, porque eu tinha muita gente que era formada, que era urbanistas mesmo, né? E aí a gente não alinhou muito. Então, aí eu saí e fui só para mexer com mapas. A gente dava suporte ao pessoal do urbanismo, né? E atendia. Também sempre o público. Nunca deixei, porque eu sabia como que é difícil quando você está do outro lado e que o poder público não te dá uma resposta tão rápida, né? Nem completa. E aí eu faço isso. Sinceramente, eu faço isso e eu espero que esse podcast não chegue tão longe. Não, estamos terminando. Exato. Vamos acabar. Exato. A gente teria história aqui para ficar mais umas 4 horas no mínimo. Agora, só essa noite. Exato. O que é interessante também é isso. 50 minutos já. O que é interessante é isso. A arquitetura, gente, sempre foi a minha vida. Eu faria tudo de novo. E mesmo mudando de estado 4 vezes, começando, mas eu tenho uma experiência, isso que eu falo, a gente tem uma experiência de onde você viveu. Sim. E tem uma experiência também das cidades, da legislação, de como o público se comporta, né? Como o empresariado se comporta. É muito interessante. Mas, assim, eu nunca fui estrela. Mas eu sempre... Agora é. Não. A nossa... Esse ano vai ser a estrela da IARP. Não, e você sabe o que é que eu trabalho mais? Para terminar, aí eu fui indicada para o Conselho de Urbanismo também, que é o Conselho do Idoso. E, então, eu participo de 5 conselhos. O Conselho do Idoso, onde dentro do Conselho do Idoso eu sou da mesa diretora, né? Somos 5 pessoas que tratamos de ata, de tudo. E sou de análise de projetos, são as OSCs que elas oferecem o trabalho para atender as pessoas, né, vulneráveis. E sou do Conselho de Assistência Social, onde lá é um trabalho mais de finanças, tudo. Então, nós temos o conselho, que é a plenária, grande, e depois tem os grupos de trabalho, e eu trabalho na parte de finanças, que é mexer com fundo. E eu acho assim, olha, eu dou ciência para os meus superiores porque eu não me permito não estar lá em toda reunião para dar quórum, porque se você não tiver quórum, você não delibera. Então, eu acho assim que é uma função, e eu acho que Conselho do Idoso e Conselho da Ciência Social, os munícipes deviam participar. Assim, nem que fosse um meio semestre para ver como que é, as demandas que são, as carências que são, isso te humaniza, sabe? Verdade. Então, eu sou do Compac também, que é bem interessante, né? Sou de turismo e sou Compac, turismo, idoso, assistência social, Compac, turismo e meio ambiente. E meio ambiente. Que ali é como que ela arranja tanto tempo? Não sei, porque só o Compac é toda segunda, a tarde inteira. Nossa, 3 horas e meia. Né? Muito interessante. E então, é um trabalho que eu amo fazer. Sim. E agora, quando eu entrei de licença, que houve uma redistribuição também lá, agora eu sou coordenadora da região metropolitana. Olha que é a minha paixão. Então, agora eu estou estudando região metropolitana, que eu quero ir conversar com os prefeitos futuros, porque é região metropolitana. A Ribeirão é sede, né? Então, eu vou fazer isso, é um trabalho maravilhoso. E na IARP, gente, que eu fiz saraus, eu entrei 9 anos, por isso que eu fico agradecida, porque nesses 9 anos que eu me dediquei à IARP,
Eu entrei como vice-presidente, eu fui diretora... Primeira vice-presidente mulher. Mulher, Ercília, gente. Você está entendendo? O maior Exatamente. cargo, assim, de todos que já teve de mulher é a Ercília. Eu comecei Estamos aqui, com ó. o João Paulo. Ela puxou todo mundo. E aí eu fui na diretora de arquitetura, que a função é fazer as semanas técnicas de arquitetura. Eu fui de ética e fui da ouvidoria. E em todos os cargos eu atuei dentro do que o Instituto, o regulamento falava. Eu escutava os arquitetos e engenheiros, o que você acha que pode melhorar? Fazia os relatórios e mandava para a administração. Nunca palpitei. E tanto na ouvidoria como na ética também, teve probleminha, e faz relatório e manda para os departamentos, né, competentes. Mas o sarau, fiz 3 anos de saraus. O sarau é assim, eu pegava uma... E aí, nisso entra toda a equipe, porque naquela época era a Ângela que dava suporte, né? A Ângela, a Carla, a menininha do cabelo dourado lá. Raíssa. A Raíssa. Então, porque aquele povo fica atrás, fica muito legal, né? Eu pegava uma escritora, uma poeta, que ela não gosta de chamar poetisa, é poeta, e aí eu falava, você vai apresentar o seu projeto, você vai se apresentar para Ribeirão, mas para a gente chamar bastante público, você vai falar de um escritor famoso. E nós fizemos coisas maravilhosas. 3 anos, a cada 2 meses a gente fazia um sarau. Nossa. Muito bom. Isso é muito maravilhoso. Aí eu larguei quando eu entrei na prefeitura. Foi o último que nós fizemos, foi de Machado de Assis. A prefeitura acabou com o nosso sarau. Ai, ai. Mas coisas mais importantes. Vai voltar, mas vai voltar ainda. Porque também é aquela coisa, se eu não posso ficar assim, bem dedicada, né? Melhor não fazer. Aí eu preferi dar uma suspendida. Mas é isso. Ercília, então, você viu que de arquitetura, de coisa, é mais a minha vida. Conhece a Ercília. A Ercília. Temos a Ercília aqui. Profissional do ano. A profissional do ano. A Ercília mãe, a Ercília esposa, a Ercília viajante, a arquiteta que se reencontrou várias vezes, né, Ercília? Várias vezes. Olha, não é fácil você mudar de estado e começar tudo de novo. E o mercado aqui não é fácil, ele é bem fechado, né? Sim. Bem fechado, mas... Pessoal, obrigado. Muito obrigado. Foi maravilhoso conversar com vocês. De novo, Ercília, a nossa profissional do ano de 2024. Não esqueça de deixar o seu like, nos seguir, dar sugestões para o nosso próximo podcast e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.